Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Então vamos lá. Tem um post muito legal que eu vi hoje da Júlia Zanata no Instagram, onde ela condensou as manchetes. Vamos dar uma olhadinha aqui nas manchetes logo após o acontecimento aí do... Ah, não, isso daqui é só para mostrar a loucura da extrema esquerda, tá? Daí a gente vai ver também as manchetes do atentado. Então, Guga Noblar, em 18 de junho de 22, Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade de tiro no pé. Até aí não tem problema, não tem nada demais, não tem nada que faz menção à violência. E o papai de Guga, em breve no peito, como vocês viram. Então, pode jogar o segundo post que tá no carrossel. Vocês têm aí? Ou vocês pegaram só o primeiro? Eu acho que eles pegaram só o primeiro. Vamos colocar o Janones. Põe o Janones aqui, o post do Janones. Abre aspas. Acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe. Eu não sei quais vozes são essas que o Janones escuta, né? Se é falta de medicamento, falta de medicação. Mas, enfim, com certeza são vozes satânicas que esse cara escuta na cabeça dele. Bolsonaro matou mais de 700 mil na pandemia e não perde uma noite de sono por isso. Ou vocês já se esqueceram? Essa raça maldita é capaz de qualquer coisa para ressuscitar o nazismo. Nossa. O curioso de tudo isso é este post é a representação máxima da coisificação do ser humano e do próximo. Essa raça maldita. Nazista, nazistoide, fascistoide. Tem outro post também do Janones? Pode colocar aí. Tem outros 2 posts dele. Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue, entre aspas. Risinhos, né? E olha o que eu falo que me dói no coração, né? Eu não vi até onde foram as curtidas, tá? Mas isso é uma coisa muito sinistra, gente. 1.800 pessoas curtindo isso, talvez até mais. Agora sabemos que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola, risinhos. Tem mais insanidade. Calma que eu vou jogar só mais algumas aqui para vocês comentarem. Bota esse print do Christian Lynch. Christian Lynch. Olha o que esse cara vai falar. Olha até onde vai a loucura humana, pessoal. Quem tentou matar Trump foi um jovem republicano que sofria bullying na escola e desenvolveu tara por armas e teorias da conspiração. Perfil clássico de extremista de direita. Trump quase foi morto pelo mundo que ele criou ou que permitiu sua ascensão. Aí você fala, não, este cara só é um imbecil, né? Um imbecil solitário, né? Tem o lobo solitário, ele é um imbecil solitário. Mas, Adriles, essa é a postura do Estadão. Bota aí, e eu quero começar pelo Adriles, o editorial do Estadão. Editorial do Estadão. Entropia americana. O crime de que Trump foi vítima de ser condenado. Contudo, não se pode dizer o que era Contudo, não se pode dizer que era imprevisível em um contexto no qual o recurso à força das armas tem sido estimulado pelo próprio ex-presidente. Adriles, a vítima é culpada, meu caro. Exatamente, vem a reboque do que eu disse. Você culpa a vítima pelo ódio que você dissemina. A culpa não é das armas, a culpa é de uma mão que impunha uma arma. E quem impunha uma arma é exatamente uma pessoa que teve o cérebro, a cabeça, a consciência completamente deturpada por uma projeção de ódio inflamada pela esquerda. A gente viu aí todos os ex-presidentes americanos que foram vítimas ou assassinados por atentados eram republicanos. Porque a esquerda se coloca como detentora exclusiva do bem. O que se chama de direita tem uma certa humildade, uma total humildade em relação à realidade para aprender com a realidade humana, sabe que a humanidade é precária, que a ação humana é precária e tenta melhorar humildemente, vendo em si mesmo o problema, a questão lá
do pecado original, você se vê miserável, vê o outro miserável e tenta tirar o outro da miséria, e quando tira o outro da miséria humana no sentido mais amplo do tempo, você tira a si mesmo. Agora, a esquerda não. Eles se colocam como detentores da verdade absoluta. E quando você contesta essa verdade absoluta, você é o mal a ser extinto. Não importa se com uma bala, não importa com um soco, não importa se com uma facada. E aí o cara ainda tem a pachorra, a imprensa nacional, americana, brasileira, ainda tem a pachorra de dizer que a culpa é da vítima que estimulou o uso das armas. Não, as armas são empunhadas por pessoas. Para matar uma pessoa, você pode ter um carro. Para matar uma pessoa, você pode ter uma mão. Para matar uma pessoa, você pode ter uma faca, você pode ter uma arma. Há 1000 formas de matar alguém. Agora, é sempre um ser humano. E esse ser humano que tentou matar Donald Trump foi estimulado por um discurso de ódio. Aí sim, discurso de ódio, Alexandre de Moraes. Um discurso de ódio que se transmutou em ação de ódio. Essa é a diferença entre discurso de ódio e ação de ódio. O estímulo que tem no Brasil é o estímulo que tem nos Estados Unidos. Só que aqui você não pode nem reclamar. O cara te acusa de discurso de ódio e o juiz faz uma ação de ódio, te prende, te censura, te massacra, arruína a sua vida. Lá nos Estados Unidos, os caras ainda tem instituições sólidas, um judiciário sólido. Aí o cara pega uma arma e mata a pessoa, uma vez que não pode censurá-la, tirá-la do período eleitoral. E aí vem a imprensa brasileira e americana, que a americana também, tá? Inclusive a europeia, The Economist, New York Times, no primeiro momento eles foram reticentes em dizer que aquilo era um atentado, apesar dos tiros e da obviedade da orelha sangrando do Trump. Também foram reticentes em dizer que havia um atentado. Aqui no Brasil, a coisa toma proporções absolutamente patéticas. Por quê? Porque, ao contrário dos Estados Unidos, mais uma vez, aqui no Brasil você tem uma ditadura judiciária. Você tem um escudo total, amplo e restrito de uma grande mídia que tem um único viés. Então, que permite ao senhor Janones, essa excrescência nacional, virou um mito nacional, né? Um mito da mentira nacional, da sordidez, dizendo que providenciaram sangue falso, dizendo que o Bolsonaro, você acha que eles não iam matar alguém por causa de uma fakeada? O Bolsonaro já matou quase 1 milhão. Ou seja, é uma mentira atrás da outra para justificar o quase assassinato de um homem, para justificar o assassinato de pessoas, dizendo os republicanos são tão sórdidos, a direita americana e mundial é tão sórdida, que ela não se furta a matar pessoas, sendo que essas pessoas foram mortas por gente de esquerda, para fingir um falso homicídio. Ou seja, é inversão da inversão da inversão. Por que eles fazem essa inversão? Porque no Brasil e nos Estados Unidos também, em menor medida, eu volto a dizer, eles contam com o apoio do Estado, contam com o apoio de uma grande mídia. No Brasil, contam com o apoio do judiciário. Então, você pode mentir, você pode atribuir falsa culpa, você pode chegar ao ponto de querer ir matar alguém e dizer que o culpado é o morto, que é o que o Janones está fazendo. Isso eu acho que deveria ser crime. Isso é sórdido. Isso é sordidez em última instância. Em primeira, em última e total instância. É o sujeito culpando a vítima pelo assassinato que ele sofreu, pela tentativa de assassinato que ele sofreu. É o sujeito dizendo que os perseguidos, na verdade, são os perseguidores. Porque conta, mais uma vez, com o apoio de uma estrutura de ódio montada pela esquerda mundial, que tem no Brasil, que permite uma excrescência dessa ser eleita para deputado federal, dizer que, você acha que eles não iam fingir? Eles matam para fingir um suposto homicídio. O Bolsonaro finge que levou uma facada. Essas pessoas que estão sendo presas são responsáveis pela própria prisão, pela própria censura, pela própria ruína. Isso é a desgraça moral que vive o Brasil e boa parte do mundo, inclusive os Estados Unidos. E eu quero aproveitar e jogar para a Duda. A gente tem aqui, como eu disse, né? Me impressiona mais a repercussão de algumas coisas do acontecimento, que, aliás, precisa ser investigado, viu? Tem tantas perguntas aí pairando sobre o atirador. O pessoal tem vídeo aqui, é que a gente tem um programa um pouco curto, mas tem vídeo do cara. O cara tá no telhado, a galera tá falando. Olha o cara lá no telhado, olha o cara lá no telhado. Não tem drone? Serviço Secreto Americano não tem drone para fazer dura? E o cara tava a olho nu. Não é que o cara tava escondidinho. O cara tava a olho nu, você conseguia enxergar. Do lado. Do lado. Quer dizer, uma estranha falha grotesca, bizarra, que precisa ser investigada, porque
O pessoal já falou, o FBI decretou que é um lobo solitário, sem ter acesso ao celular do cara ainda, sem fazer uma varredura, sem fazer uma investigação. Na lata fala isso? Desculpa. Polícia Federal fala na lata. Lobo solitário. Não, como assim? Polícia Federal fala na lata. Adélio Bispo, lobo solitário. Como assim? Peraí. Vocês estão querendo o quê? Deixar de investigar o negócio para falar que cai sobre um CPF só? Sim. Mas olha só, veja isso. Olha o nível de sordidez humana, Duda. Vamos colocar os posts Noblar 1 e Noblar 2 aqui. É fundamental, né? A gente expor essas pessoas que... Guga Noblar, o cara feliz da vida por achar que terá um atentado para explorar nas eleições e se fazer de vítima. Então é o post do Guga Noblar. Guga, que vergonha, Guga. Como você é um cara sem fibra moral, Guga. Você tinha que ter vergonha, cara, porque olha como você é cara de pau, olha como você é um puxa-saco das circunstâncias políticas e de interesse partidário. Olha o que ele posta em seguida, depois do post do Lula. Lula vai lá e fala: o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. Tá certo. Eu posso ter horror ao Lula, posso ter paura com o Lula, o post está no tom certo. Pode ser hipócrita, pode ser cínico, porque ele faz o mesmo proselitismo odioso contra nós, entendeu? Você pode falar que o Lula é um hipócrita, mas o post está no tom certo. Vamos colocar o Noblar comentando depois. Aquele post foi antes, depois. Lula fala sobre atentado contra o Trump. A violência política deve ser sempre repudiada e foi isso que Lula fez. A democracia agradece. E aí, Duda? A esquerda mais cínica impossível, hein? Não, o Guga, principalmente, tanto o Guga pai quanto o filho, o Guga filho quanto o pai, enfim, eu sempre confundo o nome dos dois, é um pai e um filho, né? Não prestam. Não valem a merda do cavalo do bandido. São cínicos, mentirosos, vagabundos. Os dois. Não valem nada. Nada, são escória. Escória. É gente ruim mesmo. Gente ruim, gente que não presta. Agora, o que a gente tá vendo acontecer com esse caso do Trump, a gente já falou de todas as bizarrices. A posição da imprensa é bizarra, a posição do Guga é bizarra, a posição de todo mundo tentando culpabilizar o Trump é bizarra, porque vamos trocar a situação, inverte tudo, finge que foi outro crime com outra pessoa. Uma mulher violentada. Quando alguém fala ela foi violentada porque ela estava usando roupa curta, o que a gente diz? A gente diz, vai se ferrar. Certo? Porque a culpa não é da vítima. A culpa é do violentador. Certo? Ela podia estar pelada no meio da rua. Nada justifica. Então por que quando o Trump quase leva um tiro no meio da cabeça, a culpa é dele porque ele defende posse de arma e não do atirador? Sabe? É um bagulho que não faz sentido nenhum. Nenhum. É mais um daqueles discursos que eles só usam quando convém. A culpabilização da vítima. Inclusive, esse é um termo que eles adoram usar. Culpabilização da vítima. Eles fazem. E, de novo, a gente volta para aquela máxima. Me chame do que me acuse do que você faz, me chame do que você é. Certo? É a filosofia de vida dos caras. Agora, a pergunta que fica é: se a gente não tivesse internet para expandir o debate, porque tudo bem, eles estão usando o território da internet para falar todas essas abobrinhas que eles querem. Apesar de eles serem canalhas, mentirosos, sociopatas, defensores de assassinato, todos eles, todo mundo que está passando pano para isso, eles estão no direito deles de falar a abobrinha que eles querem. É isso que as pessoas precisam entender. Eles estão errados, eles estão, mas eles podem falar. Pelo menos os que não são parlamentares, porque o parlamentar tem toda a questão do decoro, né? Mas o civil, infelizmente, ele pode falar esse tipo de coisa se ele quiser. A gente tem esse território também. A gente pode usar desse território para fazer a defesa da verdade. Porque, apesar de eles estarem aqui falando essas abobrinhas,
Eles não precisam da internet para falar tudo isso. Porque eles têm a Globo, eles têm o Estadão, eles têm a Folha de São Paulo, eles têm a UOL, eles têm o Brasil 247, eles têm o Poder 360, eles têm todos esses meios de comunicação, eles têm a Metrópolis, eles têm a CNN, eles têm tudo isso. Se a internet some do mapa, a verdade que eles criaram de que era um adolescente sofrendo bullying na escola, ele ficou muito tristinho, subiu no telhado e tentou matar o candidato à presidência, tadinho dele. Malvado é o cara que sofreu o atentado. Essa narrativa continuaria, mesmo que não houvesse internet, porque eles não precisam desse território para espalhar o que eles acreditam. Mas a gente precisa. E é exatamente por isso que tem toda essa sanha de regulamentação da internet, porque imagina se o espaço da internet não fosse um espaço de livre debate. Já não é muito aqui no Brasil. Já não é muito. Tá bem capenga. Mas ainda tem. Agora, imagina se não fosse assim. Qual verdade, entre muitas aspas, estaria rodando por aí? A qual informação nós estaríamos tendo acesso? O quão enganados nós estaríamos sendo se a internet não existisse, se nós não tivéssemos esse campo de debate e de discussão? Estaria todo mundo acreditando que a culpa é do Trump. Entendeu? Talvez a gente não tivesse nem as fotos para a gente ver. Porque talvez a mídia tradicional, se ela ainda fosse absoluta, não ia nem querer divulgar as fotos, sabe? Eles monopolizariam totalmente a informação. Então, só se questionem. Se a gente ainda dependesse totalmente desses veículos de informação, como era 15, 20 anos atrás, talvez até menos, a que versão dessa história a gente estaria tendo acesso? Porque os caras têm o poder para reescrever toda a realidade. Perdão. Exato, Duda. E eu quero jogar agora aquela sequência de posts do Carrossel que está no perfil da deputada Júlia Zanatta para o Gustavo comentar. São várias matérias, tá, pessoal? Só para vocês verem, e aqui é que a gente quer trazer esse alerta, né, sobre o ódio sendo uma espécie de o verdadeiro discurso de ódio, né? O ódio sendo instrumentalizado por todos os lados, de todas as formas. Então você tem aqui: Globo tem participação indireta em filme com Bolsonaro morto. A emissora disse que não sabia do teor da cena chocante até o vazamento que enfureceu os aliados do presidente. Ele colocam enfurecer os aliados do presidente. Eu acho engraçado, toda hora os caras transmitindo como se fosse a culpa de quem está sofrendo com o discurso odioso, né? Aqui é o clássico do Hélio Schwartzman: por que torço para que Bolsonaro morra? O presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Esse cara continua escrevendo para a Folha, tá? Réplica da cabeça de Bolsonaro é chutada e rasgada em performance. Ato do coletivo em declínio levou item, né? Com o rosto do presidente ao Minhocão em São Paulo na tarde deste domingo. Tem também Lula. Essa gente tem que ser extirpada. Por isso que eu falo do cinismo, viu, Gustavo? O post do Lula não tá errado, tá certo. Eu vou ter que falar que o post tá correto, mas a gente tem que olhar cronologicamente a postura dele. Daí ele fala: os supostos agressores de Moraes são animais selvagens. Sabe de quem ele tá falando? Da família no aeroporto de Roma, que não tem agressão nenhuma. Não teve agressão nenhuma. Então, enfim, fala de extirpar a galera. É um convite à violência, tá, pessoal? Isso daqui é um convite escancarado à violência. Vídeo: direita merece paredão, espingarda e boa cova, disse político do Partido Comunista Brasileiro em 2015, Mauro Iazzi. Quero colocar aqui esse videozinho do Mauro Iazzi para lembrar. Vamos pôr o vídeo dele. Você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta.
Gustavo, pergunta honesta, tá? De coração. E eu tento fazer esse ensaio mental. Se a gente for para perto desse cara e tentar dar um abraço nele, para tirar esse ódio do coração dele, a gente vai ser recebido com uma boa bala ou com uma boa facada? Quer dizer, esse cara entende a dimensão do discurso fanatizado e odioso que ele promove? É ignorância? É mau-caratismo puro? É uma mistura dos dois? Esse cara consegue enxergar outras pessoas como seres humanos ou ele olha tudo sob a ótica da revolução? É a esquerda, é a extrema esquerda, não é nem que ele é um fanático, nem que ele é um... Desculpa, a esquerda é isso aí, é exatamente isso, e esse discurso, tu vê, a Júlia fez uma excelente, digamos, compilação, né, esse discurso, ele é sistemático da extrema esquerda e da extrema imprensa, porque a extrema imprensa legitima isso, desde sempre. Então, e aí eu falo de novo, né, sexta-feira, mas esses prints são antigos, não, sexta-feira agora, um dia antes do atentado, o Brasil 247 publicou um artigo chamado "É hora de dizimar a extrema-direita". Simples assim. Simples assim. Eles são, e aí, a Dudinha foi perfeita, eles são canalhas que não valem a merda que cagam. Essa gente não tem caráter, eles não têm moral. Para eles, tudo que é fora do âmbito revolucionário da extrema-esquerda deles não presta e precisa ser extirpado, precisa ser exterminado. É isso que eles pensam. Eles só não fazem isso se eles não têm oportunidade. Se eles tiverem oportunidade, e aí, respondendo a tua pergunta, se for conveniente, ele vai nos dar um tapinha nas costas e dizer, não, viva a democracia, viva o diálogo. Agora, se ele tiver oportunidade, sim, ele vai nos dar um bom paredão, uma boa espingarda, uma boa bala e uma boa cova. É isso que eles querem, é isso que eles pregam. Isso é sistemático, gente, não se iludam. Eles não querem o diálogo conosco. Eles são os que promovem o ódio. Eles são os extremistas. E a gente tem que começar a apontar isso. Acho que a direita está pegando muito leve com esses caras. Eu estou falando no âmbito do discurso. Eu não estou falando no âmbito de ações. A gente tem que continuar batendo forte no discurso. Nosso discurso é que tem que ser mais enfático. Isso é extremismo. É extremismo. Quando a gente vê o Estadão falando das armas, vamos lá. A questão do armamento nos Estados Unidos é que as pessoas são tão ignorantes nesse ponto, né? Só que tudo cria-se uma narrativa, de novo, legitimado pela extrema imprensa. A segunda emenda dos Estados Unidos é de 1791, que fala que todo cidadão americano tem o direito de portar uma arma para legítima defesa. 1791. Qual é a ligação que isso tem com o Trump? A cultura que existe nos Estados Unidos, das pessoas terem... E detalhe, é o país mais armado do mundo e onde tem menos mortes violentas por arma de fogo. Mas eventualmente tem um cara na escola que vai lá e mata... Por exemplo, esse atirador ali, lá no começo do Trump, se não fosse uma arma do serviço secreto, teria provavelmente ou matado o Trump ou matado muito mais gente. Ele foi neutralizado por uma arma nas mãos de uma pessoa de bem que sabia o que estava fazendo. Ainda que o serviço secreto tenha cometido falhas, para mim, enfim, isso aí vai ser assunto para ser discutido e analisado. Então, assim, eles são os extremistas. Eles promovem esse ódio, ele é sistemático, ele está nos discursos acadêmicos, ele está no discurso político, a gente viu esse imbecil do Janones falando esse monte, e vamos lá, os caras acham que foi simulado ele tomar um tiro na orelha. Senhores, para acertar a cabeça já é algo que o cara tem que ser muito bom à distância que ele estava. Para acertar a orelha, olha, não tá para nascer um atirador que mire num alvo em movimento, porque ele estava mexendo a cabeça, e acerte exatamente, olha, vamos acertar na orelha, tá? Para machucar, mas para dizer que pelo amor de Deus, não existe isso. Mas essa narrativa, de novo, a imprensa está prestando um papel canalha num nível baixíssimo, porque eles já sabem. O Trump já estava praticamente eleito quando ele estava concorrendo com uma múmia, que é o Joe Biden. Ainda que eles fossem tentar trocar, mexer alguma coisa, mas por que, se já estava ganho a eleição, então por que pedir? E aí tem um projeto que depois a gente pode discutir, que o Trump está fazendo lá, que nós devíamos estar pensando aqui no Brasil também, que é o projeto 2025. Eles estão já treinando pessoas para quando o Trump assumir, e ele vai assumir em janeiro de 25, ele já tem um quadro de funcionários aptos a entrar e com um viés conservador, porque foi algo que ele não conseguiu fazer quando ele esteve no mandato, porque o deep state americano ele é tomado de esquerdista, assim como aqui no Brasil. A gente tinha o governo, mas não tinha o Estado. Nós tínhamos a cereja e não tínhamos o bolo. A gente tem que começar a pensar nisso, formar quadros, para quando o presidente Bolsonaro voltar,
em 26, né, em janeiro de 27, ou quem ele indicar, e é isso que vai acontecer, ou será ele ou quem ele indicar, a gente tenha pessoas que possam assumir lugares e impedir que o estamento continue mandando nesse país. Aqui e lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles já estão com um projeto da Heritage Foundation, projeto 2025. A gente tem que pensar no projeto 2027 aqui também, porque eles não vão deixar nós governarmos assim como não deixaram praticamente a gente governar quando estivemos no mandato do presidente Bolsonaro. E isso daqui que você falou, Gustavo, é importante porque mostra que a nossa luta, ela transcende momentos eleitorais, né? A gente está falando de um processo de comunicação cancerígena, é uma comunicação cancerígena, uma comunicação que vai criando um vírus nas pessoas, né? Um negócio que joga o mundo no atoleiro, que joga a gente no precipício. É um discurso eufórico, caótico, é um discurso de alarmismo que não dá, assim, 3 segundos para você refletir. Ele só quer que você haja com base no ódio, né? Vamos todos agir com base no ódio. E quando eu falo de dar um abraço no cara e tentar mudar isso, não sei, né, talvez de peito aberto, porque é uma coisa muito nojenta. Isso não para, é o tempo todo. E a gente tem um desafio muito grande, a gente ainda vai falar sobre a repercussão disso ainda pela classe política agora, né? Marco, deixa eu só, desculpa te interromper, só para não perder, é que vocês botaram ali aquele filme que simula a morte do presidente Bolsonaro. Esse filme, eu conheço bem essa história porque eu era o secretário nacional do audiovisual na época, eu fui muito cobrado, porque esse filme tem recursos da Lei Rouanet, inclusive, né, no nosso mandato, no nosso governo. E esse filme vai sair esse ano, simulando a morte do presidente, ou seja, eles pegaram recursos públicos durante o governo Bolsonaro para fazer um filme em que eles narram, em que eles mostram o presidente Bolsonaro sendo assassinado. Essa é a esquerda, eles usam o sistema o tempo inteiro para promover esse ódio deles, a extrema esquerda. Não existe esquerda no Brasil, é a extrema esquerda. É exatamente isso. Tem muita matéria aqui, é impressionante. A proliferação de matérias absurdas, não dá nem tempo da gente falar e refletir sobre tudo. A gente tem eu nem sei se eu li a manchete, né? Após o dirigente da CUT petista falar em pegar armas por Dilma, na época do impeachment da Dilma, o cara estava defendendo entrincheiramento nas ruas. Ele fez essa defesa do Palácio do Planalto, gente. Foi a coisa mais aterrorizante que eu tinha visto na minha vida. Então, de um lado, o pessoal pedindo processo constitucional de impeachment de uma presidente que estava cometendo um monte de abusos e um monte de ilegalidades, e aqui o cara pedindo para a galera se armar e ir para a rua atirar, né? Então, é um negócio bem sombrio. A gente está lidando com uma turma muito sombria. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.